Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre determinismo psíquico e inconsciente, que são os dois conceitos fundamentais da psicanálise e que foram os conceitos que foram a grande sacada, que foram o grande diferencial de Freud em relação a tudo aquilo que vinha sendo desenvolvido pela psicologia no século XIX. Então, o que quer dizer determinismo psíquico? Determinismo psíquico quer dizer que nada acontece por acaso, nada do que o ser humano faz acontece por acaso. Então, nenhum esquecimento, nenhum lapso, nenhuma falha, nenhuma troca de palavras, nenhum sonho, nada é por acaso e nada é aleatório. E por quê? Que nada é aleatório, mas parece tanto que é aleatório. Do nada comecei a me sentir ansiosa. Nossa, tive um sonho essa noite, nada a ver, que doideira. Não é doideira e não é do nada, E por quê? Porque a maior parte da nossa personalidade, a maior parte da nossa vida psíquica acontece de forma inconsciente. Então Freud entende que o ser humano é como se fosse um iceberg. Um iceberg, a maior parte dele está submersa, está escondida embaixo do oceano. E o que aparece é a menor parte. Mas aquela menor parte só está lá porque ela está sustentada por uma parte muito maior que está escondida, Bom, então essa é a compreensão que Freud tem, do ser humano, que existe uma parte muito importante que é obscura e ele se interessou justamente por essa parte, que é o inconsciente. Então, se a gente pode assim pensar numa situação que todo mundo já deve ter vivido ou visto isso acontecer, Às vezes do nada a gente tá, do nada, a gente se pega com uma música na cabeça. E aí a gente comenta com alguém que tá com a gente, Nossa, tô com tal música na cabeça. Aí a pessoa pode falar, não, porque aquele lugar que a gente tava tocando essa música. E a gente nem percebeu. Muitas vezes você nem escutou a música conscientemente, mas o seu aparelho psíquico de alguma maneira captou que aquela música estava tocando e a música foi escutada pelo seu inconsciente. Daqui a pouco ela vem para a consciência, E Freud começou a observar a existência do inconsciente através do tratamento das pacientes histéricas, Que ele começou a primeiro trabalhar com as pacientes histéricas. E ele foi percebendo que por trás daquele sintoma que inicialmente muitos achavam que era fingimento, ou que era manipulação, que era alguma coisa relacionada aos órgãos sexuais femininos, alguma disfunção dos órgãos sexuais femininos, Ninguém sabia explicar o porquê dos sintomas da histeria. E aí Freud foi entendendo que por trás daquele sintoma que parecia tão sem sentido, tão, difícil de entender, que existiam ideias inconscientes que estavam por trás daqueles sintomas, Então Freud entendeu o seguinte, que a histérica tinha alguma ideia que a angustiava muito, ela reprimia essa ideia, Porém, ela não conseguia reprimir o afeto que ela sentiu ao ter a ideia. Então, uma coisa ficava dissociada da outra, a ideia era reprimida, mas o afeto, sem conseguir ter um destino, se transformava em um sintoma, Poderia ser uma ideia ou uma experiência que a moça tinha vivido, que ela acabava reprimindo
aquela vivência que foi insuportável para ela, e o afeto se transformava no sintoma. No caso das histéricas, poderia ser uma cegueira histérica, uma paralisia de algum membro do corpo, sendo que quando ia examinar não tinha nada de errado com esse membro, né? Era realmente um sintoma de origem psíquica, né? Então eu vou dar um exemplo. Então tinha uma paciente do Freud que perdeu a irmã e histérica, né? Uma paciente histérica. Ela perdeu a irmã faleceu. No velório da irmã, ela olhou para o cunhado viúvo, né? E pensou que agora ele estaria livre para ter um relacionamento com ela. No momento que ela pensou isso, ela se reprovou por ter pensado, por ter desejado o viúvo da irmã, que ainda estava no caixão, e reprimiu essa ideia, né? Mas acabou desenvolvendo um sintoma histérico, porque ela conseguiu reprimir apenas a ideia. O afeto relacionado a essa ideia se converteu em um sintoma, se transformou em um sintoma. Então Freud observou que esse mecanismo ocorre em grande parte da nossa vida psíquica, né? O sonho, ele entendeu que era mais ou menos a mesma coisa, né? Ele observou que os sonhos tinham a ver com aqueles desejos que a gente não pôde realizar, né? Ou que a gente não pode realizar porque são impossíveis, porque são moralmente não são aceitos, socialmente são considerados como inadequados, errados, né? E os sonhos acabam manifestando esses desejos, né? Porque a gente reprime a ideia, né? Reprime a ideia daquele desejo, aquele impulso de fazer algo que não pode, que é proibido, né? E aquilo, só que o afeto vai aparecer, aquilo vai se manifestar de alguma maneira no sonho, né? De uma maneira disfarçada. Por quê? Para proteger o nosso aparelho psíquico da angústia que a gente sente ao desejar algo que não pode, ou ao se reprovar diante de um pensamento que a gente tem, né? Então, aquele conteúdo que é proibido aparece de uma maneira disfarçada no nosso sonho, né? Como, por exemplo, eu estou com raiva de alguém, eu não posso expressar a minha raiva e eu tenho um sonho de que eu tô batendo em uma outra pessoa, né? Ou não naquela pessoa do meu sonho, ou que eu tô, né, não sei, fazendo algo muito agressivo, né? E aí isso aparece no sonho de maneira disfarçada, para me proteger do desejo de ter querido bater na minha mãe, no meu pai, no meu chefe, né? Em alguém que eu não podia expressar a minha raiva, por exemplo, né? Isso que Freud foi observando, né? Que a gente pode pensar numa outra situação, de um lapso. Eu tenho um compromisso no qual eu não quero comparecer, mas eu tenho a responsabilidade de comparecer a esse compromisso, eu preciso ir. Então eu fico num conflito, eu quero ir, mas... Aí, gente, ó, um lapso. Então, conflito. Eu tenho que ir a um compromisso, mas eu não quero ir ao compromisso, né? Então, eu posso, na noite anterior, vamos supor que o compromisso é de manhã, né? Na noite anterior, eu vou e guardo a chave do meu carro num local que eu não estou acostumada, sem me dar conta que eu fiz isso, né? Do nada, automaticamente guardei a chave, né? Sem perceber, guardei a chave num lugar no qual eu não estava acostumada. Aí, no dia seguinte, na hora de sair para o compromisso, eu fico que nem uma louca procurando a chave,
né? E acabo saindo muito atrasada para o compromisso. Então, dessa maneira, eu acabo atendendo o meu senso de responsabilidade e atendendo o meu desejo de não ir, que se manifesta através de um lapso, né? Então, foi isso que Freud compreendeu, que muitas vezes a gente tem essa sensação de que as coisas não têm sentido, que a gente tem a sensação de que existe uma descontinuidade na nossa vida mental, mas essa sensação só existe porque grande parte dos nossos processos são inconscientes. À medida que a gente vai que a gente consegue pensar e que a gente vai analisando e que a gente vai conseguindo tomar consciência, a gente percebe que tinha uma explicação para aquelas coisas que aparentemente não tinham nenhuma razão, né? Então, essa é só uma breve explicação, né, de como começa o pensamento psicanalítico. Mas é por aí, né? Para entender psicanálise, a gente precisa entender o que é determinismo psíquico e o que é inconsciente.